E a advogada Mariane Andréa Cardoso, que faz parte da defesa do deputado federal Daniel Silveira, tem audiência presencial com o ministro Alexandre de Moraes, marcada para esta quarta-feira. Na ocasião, a advogada solicitará a apreciação de um pedido apresentado na última semana para que o ministro reconsidere tanto a imposição de medidas cautelares quanto a aplicação de multa de R$540 mil por suposto descumprimento dessas medidas. A defesa se baseia na graça concedida e já publicada no Diário Oficial da União, dada pelo presidente Jair Bolsonaro ao parlamentar. Em decisão anterior, Moraes havia determinado ao Banco Central que efetuasse o congelamento de todas as contas bancárias de Silveira para o pagamento da multa, já tendo sido bloqueados cerca de R$100 mil. Você, Fiuza, 2 minutos. Olha, nós estamos vendo a ascensão do direito criativo no Brasil, então não tem nenhum juízo objetivo para falar, para trazer sobre isso. O que essa advogada vai encontrar nesse encontro com o ministro Alexandre de Moraes, ou é uma coisa que vai surpreender todo o país, com o ministro caindo das nuvens, né, e colocando de volta os seus pés no direito, no Estado de Direito, ou então ela vai sair de mãos abanando. Porque ele diz que enquanto o Supremo não apreciar, ele está achando que o Supremo é uma espécie de nirvana, uma espécie de Olimpo, né? É uma espécie de entidade absoluta sobre a institucionalidade. E ele diz que enquanto a gente não apreciar aqui a graça, está valendo o que eu trouxer. E aí ele traz cautelares, multas, perseguições, etc., né, naquela coreografia que ele faz fantasiada de direito, né, naqueles inquéritos que ele constrói, por exemplo, com base em literatura, que eu não sei quem é que constrói. Existe uma organização criminosa subvertendo a ordem, ameaçando destruir os poderes da República. Bom, assim, realmente você cria culpado onde você quiser. Então, eu não acho que infelizmente, né, a gente sempre espera que um servidor público aprimore a sua posição, reconsidere eventuais incorreções, mas nesse momento seria uma grande surpresa se essa advogada, o deputado Daniel Silveira, conseguir algum nível de razoabilidade aí, porque o Daniel Silveira realmente hoje é uma espécie de exemplo, né, que o Supremo, o Congresso, a Câmara também e esse ministro do STF querem carregar como, né, esse papel de justiceiros contra o bolsonarismo, e tome retórica e tome má literatura, é isso que a gente está vendo. Você, Mota, em 2 minutos, sua expectativa para esse encontro de amanhã da defesa do deputado Daniel Silveira com o ministro Alexandre de Moraes. Brown, eu mantenho a mais alta expectativa de que esse mal entendido seja resolvido de uma vez por todas, porque eu, como cidadão, tenho dificuldade de entender o que acontece no Brasil. A gente vê, de um lado, as forças da lei e da ordem cada vez mais impedidas de fazer o trabalho. Nós vemos cidades inteiras, como Araraquara, Guarapuava, sendo sequestradas por grupos armados. A gente vê territórios, como aqui no Rio de Janeiro, mais de 1.400 favelas, sob o domínio do narcotráfico, e, ao mesmo tempo, a gente vê que hoje, no Brasil, você dar uma opinião pode significar cometer um crime. É óbvio que opinião não é crime, mas é isso que acontece hoje no Brasil. Quem vive hoje no Brasil vai dormir todo dia angustiado, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. E o pior de tudo, para o cidadão comum, que acorda todo dia cedo, que tem boleto para pagar no fim do mês, é saber que toda essa confusão, que todo esse medo é inspirado por pessoas que deveriam, como disse o Fiuza, eles são servidores públicos que deveriam ser os guardiões da nossa segurança e da nossa paz. Você, Ana, temos 3 minutos. Eu queria ser positiva nesse assunto, mas a realidade hoje do brasileiro no campo jurídico é uma realidade obscura, é uma realidade muito, muito triste, perigosa, que o presidente Bolsonaro vem colocando
na pauta pública, no debate público, o perigo de perdermos nossas liberdades. A gente sempre fala aqui, liberdade econômica, nas reformas, mas dentro desse contexto, nossa liberdade constitucional, né? Nossas leis, elas vêm sendo rasgadas de uma maneira absolutamente draconiana. Eu não acredito numa boa saída dessa audiência aí da defesa do deputado Daniel Silveira, porque hoje nós não temos mais um ministro Alexandre de Moraes, nós temos um superego, o superego Alexandre de Moraes, que tem perseguições políticas individuais, escolhidas a dedo. O deputado Daniel Silveira é uma dessas perseguições, muito pessoais. O jornalista Alan dos Santos é outra perseguição muito pessoal aí do superego do Alexandre de Moraes. O jornalista Alan dos Santos, ele está há 2 anos aqui nos Estados Unidos sem conseguir ver a família, sem conseguir ter acesso às suas rendas, o seu site, suas redes eletrônicas, suas redes sociais, tudo que ele cria para gerar renda, para sustentar a sua família aí no Brasil, inclusive com uma filhinha que precisa de cuidados especiais, assistência especial, o superego vai lá e derruba. Então, eu não tenho um otimismo em relação a essa audiência. O superego, ele vai mostrar mais uma vez, porque ele tem que usar uma capa de superego e não uma toga. E dá tempo ainda da sua participação na nossa enquete. Segue na área a pergunta de hoje, lá no site da Jovem Pan. Qual dos poderes mais contribui para a crise institucional no Brasil? Executivo, judiciário ou legislativo? São essas as alternativas e você vota lá no nosso site www.jovempan.com.br. Para a gente fechar, Zé, em 50 segundos, que nos dias desse encontro marcado para amanhã em Brasília? É importante. Ninguém tem dúvidas de que o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro está em vigência. Se ele está em vigência, o deputado está livre, não tem que usar tornozeleira e nem pode ser multado. Esta é a realidade. Mas, mesmo assim, há uma dúvida de que o ministro Alexandre de Moraes vai tornar o deputado inelegível e cobrar essas multas, considerando que é outro processo. Mas aí haverá uma reação. Portanto, é uma reunião importante e a advogada sairá de lá com informações, pelo menos de como é esse processo, porque para todo mundo aqui, depois do decreto, o deputado é livre.